Troca de tiros durante assalto a uma farmácia em Campina Grande termina com um policial e um assaltante feridos. PM baleado pelo próprio filho, que também matou a mãe e o irmão no sertão do estado, fala sobre a tragédia na família. Você vai ver como foram os jogos pelas quartas de final da Copa do Nordeste. Pelo campeonato estadual, Campinense vence o Sport por 3-1. Hoje é quarta-feira, 23 de março de 2022. O Borborema Notícias está no ar. Boa noite. Assalto a uma cooperativa em Campina Grande. A repórter Sabrina Lima tem as informações. O assalto aconteceu no início da tarde nesta cooperativa de crédito que fica na rua Otacílio Nepomuceno, no bairro do Catolé. Homens encapuzados entraram no local, quebraram uma das portas e renderam vigilantes, funcionários e clientes. De acordo com o delegado responsável pelas investigações, o grupo seguiu direto para a tesouraria. 3 indivíduos armados, segundo declarações dos próprios seguranças, um deles com um fuzil, arrebentaram a porta de vidro do estabelecimento bancário, renderam os vigilantes e os funcionários e foram diretamente para a tesouraria. A intenção deles era adentrarem no cofre principal. Só que não lograram êxito porque o estabelecimento tem um timer, demoraram 15 minutos mais ou menos para abrir esse cofre. E então eles decidiram arrombar os caixas eletrônicos. Obtiveram êxito em apenas um deles e levaram 4 gavetas cheias de dinheiro. Vale frisar que é um dinheiro, aquela gaveta com um dispositivo de tinta. Então, possivelmente, caso eles venham a abrir, as notas, as cédulas vão ser manchadas. E somente o pessoal de João Pessoa, com a respectiva senha, que pode fazer esse inventário do valor realmente que foi subtraído. Além do dinheiro, levaram armamento dos vigilantes? Parece que levaram um revólver de um dos vigilantes lá, mas não, desta vez ninguém foi levado como refém. Os homens fugiram nesta caminhonete preta que foi abandonada na rua João Horácio de Melo, a poucos metros da cooperativa. Havia marcas de sangue no veículo e possivelmente os criminosos tiveram cobertura. Um dos assaltantes acabou se ferindo na quebra do vidro e teve a mão cortada. Então teve sangue coletado lá na agência e sangue também aqui na Frontier. No último dia 10 de março, uma outra cooperativa de crédito no bairro da Prata também foi alvo de uma quadrilha. Foram levados R$200 mil, 2 armas de vigilantes e um deles foi levado refém e liberado logo em seguida. A polícia investiga se existe ligação entre os dois casos. Mesmo modo operandi, acreditávamos até que poderia ter sido os mesmos autores. Não descartamos essa possibilidade, mas inicialmente os vigilantes e testemunhas relataram pelas imagens do Banco Sicoob que eram outros indivíduos. Imagens de câmeras de segurança, tanto da cooperativa de crédito quanto do local onde o veículo foi abandonado, devem ajudar nas investigações. Mais um caso de troca de tiros em Campina Grande envolvendo um policial. Desta vez, durante um assalto a uma farmácia ontem no bairro Jardim Paulistano. O policial atirou no suspeito, mas acabou sendo baleado pelo dono da farmácia. Veja na reportagem de Renato Diniz. Essas imagens mostram um assaltante correndo e atirando para trás na direção de um policial à paisana, após o suspeito entrar numa farmácia e assaltar o proprietário de quem roubou um celular. O policial recuperou o celular. O assaltante foi atingido com um disparo no tórax e foi socorrido para o hospital de trauma. Já o policial também foi ferido na cabeça, mas não pelo assaltante. Tudo aconteceu ontem à noite, aqui na rua Prígio Nepomuceno, no bairro Jardim Paulistano. O policial, que estava numa moto, percebeu que o assaltante saiu correndo da farmácia com um objeto na mão. O policial foi atrás. Houve a troca de tiros e o assaltante foi baleado. O policial recuperou o objeto, que era um celular, e foi entregar o celular ao proprietário da farmácia. Foi aí que o proprietário da farmácia atirou por várias vezes na direção do policial, que foi atingido com um tiro na cabeça. O disparo
foi de raspão. Vejam o que o disparo fez no capacete do policial. O médico ortopedista Everlan Meira informou sobre a situação do policial. Como foi um tiro de raspão na cabeça, né, e que culminou com uma discreta fratura na região frontal, esse paciente ele precisa passar por vigilância, né, da parte neurológica. A gente precisa acompanhar essas próximas horas para poder proceder com segurança. Já o acusado, identificado como Wanderson Lopes, que assaltou o proprietário da farmácia, foi atingido no tórax. Esse outro paciente ele chegou alvejado com tiros no tórax, né, ele precisou de imediato ser levado ao bloco cirúrgico, ao centro cirúrgico, para cirurgia de urgência. Foi feita drenagem torácica, né? Ele tinha sangramento na região pulmonar, mas também já está custodiado na enfermaria cela aqui do Hospital de Trauma em estado geral regular. E o comerciante que atirou contra o policial por engano está preso. Houve um erro de pessoa nessa situação, em que ele atirou contra o policial que já estava o defendendo, porque estava tentando prender o assaltante, e acabou ferindo o policial. Segundo as narrativas que foram feitas, né, durante as oitivas do flagrante contra o comerciante, o policial chegou a se identificar, né, a explicar para o comerciante que era policial, que estava ali armado porque era policial, inclusive aparentemente já tinha até, vamos dizer assim, parado o bandido, né, quando imobilizado, né, o assaltante, mas talvez pelo calor do momento, a emoção que ele estava tomado, ele não escutou esse comando, né, não compreendeu esse comando e atirou contra o policial, que por pouco não perdeu a vida nessa situação. De forma que foi feito um flagrante dele por tentativa de homicídio, certo? Ele está aqui detido na central de polícia. E a questão do erro de pessoa, porque vai ser analisado pela justiça. Não cabe aqui na esfera policial a gente fazer essa análise. Então, por isso que ele foi preso. Você lembra do caso do adolescente que matou a mãe e o irmão e atirou contra o pai em Patos, no sertão da Paraíba? Nós mostramos esse caso esta semana aqui no Borborema Notícias. O pai do adolescente, o sargento Benedito da Silva Araújo, gravou um áudio dizendo como está lidando com toda essa tragédia que destruiu a família. É um relato emocionante de um pai que luta para se recuperar do tiro e do trauma psicológico e que garante que vai cuidar do filho. Gostaria só de dizer nesse momento que Samuelzinho ele é uma criança boa, foi criado com muito carinho, com muito amor. Foi um pedido que eu fiz a Deus, por isso que o nome dele é Samuel. Mas esse incidente aí foi uma coisa muito dura pra gente, mas isso não quer dizer que ele seja um menino mau. Eu atribuo essa atitude a alguns jogos que ele estava assistindo, como Free Fire, aquela série de Naruto, onde então valoriza a família. E também ouvi algumas conversas de alguns colegas dele falando em oprimir os pais, os professores. Então, tudo isso foi influência, mas ele é um menino bom, um menino obediente. Eu deixar alguma coisa aqui dizer não mexa, e ele nem mexeu. Eu não quero que ele fique preso também. Ele tem que ficar em liberdade, ele é uma criança boa. Eu vou voltar para cuidar dele. Com todo o meu amor. E o hospital divulgou o estado de saúde desse policial. O paciente ele ainda se encontra em nosso ambiente de área vermelha para uma melhor observação do quadro. Encontra-se em acompanhamento conjunto com a parte de clínica médica da parte de intensiva, quanto também da neurocirurgia. O paciente se encontra estável hemodinamicamente, respira em ambiente, não faz uso de qualquer tipo de oxigênio para auxiliar na respiração, ainda apresenta o déficit motor da lesão, desde a lesão onde o projétil está alojado para baixo, então ele apresenta uma paralisia de membros inferiores, mas no quadro clínico no geral ele é um paciente estável. A seguir, fique por dentro do prazo para a entrega da declaração do Imposto de Renda 2022.
Nosso assunto agora é Imposto de Renda 2022. Sabrina Lima. O prazo para a declaração do imposto de renda teve início no dia 7 de março e até agora, de acordo com a Receita Federal, um pouco mais de 70.700 declarações já foram enviadas aqui no estado da Paraíba. Isso representa 20,80% do valor total esperado, que é de 340 mil declarações. São aproximadamente 4.400 enviadas diariamente aqui no estado. O prazo vai até o próximo dia 29 de abril. Sabrina Lima para o Borborema Notícias. Viajar é bom o ano inteiro, não é verdade? Com a Guanabara você pode ir mais longe do que imagina. Embarque de Campina Grande para São Paulo, Rio, Brasília, Goiânia, Fortaleza, Teresina, Belém e diversas localidades em ligações diretas. Desfrute do conforto que você precisa e a segurança que você já conhece. Escolha a credibilidade de quem já tem 30 anos de estrada, com seriedade, respeito e transparência. Na Guanabara, você tem a certeza de viajar na frota mais nova e moderna do país, com todos os protocolos de higiene, motoristas capacitados e o melhor, tarifas promocionais. Tá esperando o quê? Escolha seu destino que a Guanabara te leva. Compre passagem pelo site, aplicativo ou agência mais próxima e ainda parcele em até 6 vezes sem juros. E tem mais, acumule pontos no Viva Fidelidade. É sua chance de viajar de graça para diversos destinos em todo o Brasil. Guanabara, satisfação em todos os sentidos. No próximo bloco você vai ver os jogos pelas quartas de final da Copa do Nordeste. E como foi o jogo entre Sport e Campinense pela 3ª rodada do Campeonato Estadual. Vamos falar de esporte? Ontem tivemos 2 jogos pelas quartas de final da Copa do Nordeste. O Fortaleza enfrentou o Atlético da Bahia no Castelão. Veja aí como foi. Já no primeiro minuto de jogo, após o escanteio, a bola volta para Thiaguinho, que cruza e Cezinha finaliza com o gol do Atlético. Depois, foi um passeio do Fortaleza. Aos 29 minutos do primeiro tempo, Renato Kaiser deixa tudo igual. Já no segundo tempo, Fábio Lima vai na grande área tirar com um soco, mas a bola sobra para Moisés, que finaliza. 5 minutos depois, Renato faz o segundo dele na partida. Aos 35 minutos do segundo tempo, Romarinho passa para Tinga, que levanta na área e encontra Romero, que aumenta o placar. Nos acréscimos ainda teve espaço para mais. Fábio Lima espalma nos pés de Hércules, que só teve o trabalho de mandar para a rede. Final, Fortaleza classificado 5, Atlético 1. Já o CSA e Sport jogaram no Rei Pelé. Falando de futebol, na primeira etapa o Azulão apareceu mais. Perdeu boas oportunidades como esta jogada do Marco Túlio e esta outra do Gabriel. Um fato lamentável foi quando torcedores do CSA saíram das grandes arquibancadas e invadiram o lado da torcida visitante, com os ânimos acalmados. A bola voltou a rolar e ao fim do primeiro tempo terminou tudo igual no Rei Pelé. Eu particularmente tive 2 chances ali. Não aproveitei em gol, mas estamos aproveitando, aproveitar as melhores oportunidades ali no segundo tempo, que a gente vai sair daqui com a classificação. Na etapa seguinte, a partida começou a melhorar, porque o campo secou um pouco. Dos 20 minutos para frente, o CSA conseguiu engatar o jogo, de muito movimento e toque de bola. O meio de campo apareceu mais, com destaques para Ian Rolim e Rodrigo Rodrigues. A equipe se mostrava mais rápida e perigosa. No entanto, não conseguia balançar a rede. O árbitro deu 4 minutos e o segundo tempo foi até 49. O 0-0 levava aos pênaltis. Tudo o que os rubro-negros queriam. O goleiro Maílson brilhou. O camisa 1 defendeu 3 cobranças do Azulão, do Wellington, Gabriel e Rodrigo Rodrigues. O Leão da Ilha do Retiro marcou com Ronaldo Henrique, Raiva Negas e Blas Cáceres. Placar final 3-1, com o Sport classificado para as semifinais da Copa do Nordeste.
E ontem teve Sport Campinense pela terceira rodada do campeonato estadual. Veja aí os gols da partida. O Campinense abriu o placar no fim do primeiro tempo com Michel. Aos 43 minutos, o Sport chegou ao empate nesse gol de Luiz Eduardo. No segundo tempo, Olávio deixou o dele. E nos acréscimos, Emerson fechou o placar. Final, Sport 1, Campinense 3. O Borborema Notícias termina aqui. Você fica agora com o SBT Brasil. Muito obrigada pela sua companhia. Uma boa noite para você. A gente se vê amanhã.